Pai querido e amado, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque nessa noite, ó Deus, nós temos a alegria, Pai, de estarmos aqui em tua casa. Não importa, Senhor, se há chuva, se há frio, não importa, Senhor, se as condições às vezes são adversas. Eu creio, ó Pai, que neste lugar há cura. Eu creio que neste lugar, Senhor, o Senhor levanta aquele que está caído, o Senhor fortalece aquele que está fraco, o Senhor muda, Senhor, a situação de cada um. E assim, Senhor, nessa noite, nós já te glorificamos, porque cremos, ó Pai, que o Senhor tem planos maravilhosos para fazer, ó Deus, neste lugar, através da vida dos meus irmãos, do nosso pastor e de cada um que tem se voluntariado para que o teu nome seja glorificado. Assim eu te agradeço, Pai, e te honro em nome de Jesus, que toda a igreja possa dizer amém. Gente, o tema dessa noite é: o que é melhor para a nossa vida? Às vezes nós ficamos pensando sobre isso, né? O que é melhor para a minha vida? E muitas vezes nós temos dificuldades de identificar. Nós ficamos pensando, não é? Não, melhor para a minha vida era ter uma casa de praia, melhor para a minha vida era mudar de emprego, melhor para a minha vida era isso, era aquilo, e às vezes a gente fica confuso. Mas eu quero nessa noite, no poder de Deus, junto com você, concordar que o melhor na nossa vida já aconteceu. As outras coisas que hão de acontecer enquanto nós caminhamos sobre essa terra são consequências daquilo que Deus já proporcionou a cada um de nós. Eu queria começar fazendo uma pergunta, e talvez você vai dizer: pastor, essa pergunta é tão óbvia. Quem aqui tem certeza da salvação? Jesus voltou agora. Nem todo mundo levantou a mão. Amém. Essa mensagem é para você que não levantou a mão. E se você levantou a mão e tem a certeza e a convicção de que você é salvo, nessa noite, como eu disse, Deus quer relembrar algumas coisas ao teu coração. Precisamos compreender que Deus deseja que nós tenhamos uma vida bem resolvida. É tão bom quando a gente está livre de dúvidas, quando a gente está livre de medos. É tão bom quando nós conseguimos uma convicção que nos liberta de certas cadeias que às vezes nos impedem de conseguir avançar, de conseguir caminhar, de conseguir ter paz. Mas Jesus, ele veio a esse mundo exatamente para fazer o contrário, libertar. E às vezes a gente pensa que a libertação é somente na área espiritual, mas Deus quer libertar cada um de nós em todas as áreas. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena. Você pode dizer amém? Deus quer vida plena para você, quer vida plena para mim, quer uma vida de alegria, quer uma vida de regozijo. Pastor, mas quer dizer então que agora é só alegria? Não vai ter mais tristeza? Não, não é isso que eu estou dizendo. Às vezes existem os momentos críticos na nossa vida, momentos onde nós vamos derramar lágrimas, sim, mas ainda ali Deus estará conosco. Até ali a tua mão me sustentará, o teu espírito me guardará, disse o salmista. Então nós podemos ter essa certeza. Não podemos viver uma vida de instabilidade espiritual. Devemos ser equilibrados em toda a nossa vida. O que eu quero dizer para você é: nós não podemos ter aquela instabilidade de hoje achar, não, hoje eu estou bem com Deus, acordei feliz, acordei alegre, hoje eu sinto que Deus está ouvindo o meu clamor, está ouvindo a minha oração, eu creio que Deus hoje está falando comigo, está me ouvindo também, e no outro dia levantar assim, hoje eu não estou muito bem, acordei tão estranho. Quando a gente pensa dessa maneira, o que acontece? Nós estamos baseando o nosso relacionamento com Deus em nós. Não baseie o seu relacionamento com Deus em você, mas baseie naquilo que a palavra diz. Deus, ele não muda. Deus não acorda de mau humor, Deus não acorda de bom humor, até porque Deus não dorme. Ele está sempre acordado, ele está sempre alerta. Então, cada vez que você busca ao Senhor, com certeza, Ele responde a tua oração. Ele fala com você, Ele consola o teu coração, Ele te ajuda na tua caminhada. Quando às vezes está difícil, o Senhor te abraça, o Senhor, Ele vai estar ao teu lado, te amparando. Ele vai ser aquele que não vai deixar os seus pés tropeçarem, diz a palavra dEle. Ele não vai permitir que você fique no deserto. Você pode até passar pelo deserto, mas com certeza Deus vai te livrar e você vai continuar andando. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós cremos. Então, queridos, quando você acordar meio assim borocochô, meio para baixo, pense só o seguinte: olha, isso é uma coisa minha, Deus não está assim. E se você não tiver forças para orar,
pastor, existe isso? Eu vou confessar só para vocês e a torcida do Flamengo, tá? Isso acontece até comigo. Tem aquele dia que a gente acorda meio chateado, meio triste, e a gente fica assim: Senhor, como é que eu vou orar a Ti? Como é que eu vou falar contigo? Mas só o fato de você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Deus já ouve, e Deus atende, e Deus levanta. E você se mostra na presença de Deus, você se aproxima da presença de Deus, você chega até o trono da graça, e ali Deus te fortalece, Deus te edifica, Deus te levanta. Deus diz para você: olha, eu tenho um novo caminho para você, eu tenho algo maravilhoso para a tua vida, a tua história não parou aqui, eu estou continuando a escrever a tua história, e você vai viver essa história com Deus, basta você crer. A pior coisa para alguém que viaja é não ter certeza se está no caminho certo para o seu destino. Você já passou por isso? Já teve algum lugar que você foi e de repente você entrou numa rua ou entrou numa estrada e você continuou ali andando e falando: meu Deus, mas não tem uma placa indicando, não tem nada aqui dizendo que eu posso ir direto, que eu não posso ir direto. Será que esse lugar que eu estou indo é esse caminho mesmo? Isso traz dúvida, isso traz incerteza, isso traz perturbação ao nosso coração, ou seja, a nossa alma, a nossa mente, ao nosso emocional. A gente fica preocupado: será que eu estou no caminho certo? Eu creio que isso acontece com todos nós, e eu vou explicar para você o porquê. A incerteza é algo que dificilmente nós conseguimos controlar. Nós, seres humanos, gostamos de ter certeza, nós não gostamos da insegurança. Nós não gostamos daquilo que nós não conhecemos. A gente se sente mal quando a gente, por exemplo, vai num lugar pela primeira vez. Você já viu quando a gente vai num lugar pela primeira vez? Você não sabe, não é? Será que eu posso passar pela rua? Estou falando aqui para o povo do Rio de Janeiro, tá bom? Se tiver alguém aqui ou pela internet que está nos acompanhando, provavelmente não vai ser assim. Mas aqui no Rio a gente tem essa preocupação. Será que eu posso passar nessa rua? Será que eu não posso? Será que esse local aqui é assim, é assado? A gente não sabe, a gente fica preocupado. Mas eu quero dizer para você nessa noite o seguinte: isso é na nossa vida material, porque na nossa vida espiritual, se você já escolheu andar com Jesus, você está no melhor caminho que você pode andar. Jesus, Ele está te guiando, Jesus está indo à sua frente, Ele está indo ao teu lado, Ele está indo na tua retaguarda, Ele está te guardando, Ele está todos os dias abençoando a sua vida, te mostrando os caminhos que você tem a andar. Então você não precisa temer, você não precisa ter incertezas na vida espiritual, e sim uma certeza plena: eu sou salvo pela graça do meu Senhor. Se Ele voltar agora, eu vou estar com Ele, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu resgatador, Ele me livrou, Ele curou a minha vida. Aleluia! É Ele, Senhor, é Ele. E talvez eu esteja aqui falando, e você talvez esteja se perguntando: meu Deus, aonde o pastor Renato quer chegar com isso? Nem a Bíblia ele leu ainda. Calma, a gente vai chegar lá. E a minha preocupação, queridos, como pastor, é que eu sei que hoje existem muitas pessoas que estão assentadas. Eu não estou falando só da nossa igreja, eu quero deixar isso bem claro para você. Existem muitas pessoas que estão assentadas nos bancos das igrejas, que não têm a convicção, que não têm a certeza, que ainda vivem sob o medo de pensar assim: será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Será que Deus, Ele realmente mudou a minha vida? Ou será que Ele não mudou? Mas ontem eu pequei, e aí como é que fica essa circunstância? Deus quer te libertar hoje. É hoje que você vai ter essa convicção. Se você não tinha, Deus vai te dar essa convicção hoje. O Espírito dele vai testificar, ou seja, ele vai concordar com o teu espírito, lá no teu interior. Você vai ter a certeza plena, a convicção plena de que você é salvo por ele, de que o teu futuro já está garantido na presença dele. Não será garantido, não vai acontecer algo, já aconteceu. Você já pertence ao Senhor. Ninguém pode te tirar desse caminho, nem o diabo com as suas mentiras, nem as situações dessa vida, nem as situações adversas pelas quais nós passamos, mas Deus tem cuidado de você. Pastor, falar assim é fácil, o senhor está bom, o senhor está tranquilo, o senhor está com saúde, tudo na sua vida está bem. Se eu disser para você, você vai ficar assim: uau, graças a Deus. Você tem uma ideia, não é? Na sexta-feira eu recebi uma visita maravilhosa, uma visita que eu não estava esperando.
chega na minha casa a minha sogra querida. E a minha alegria assim foi plena, sabe, já estava para chegar. E ela está aqui hoje assistindo o culto com a gente. Aí a minha alegria, pronto, foi completa. Ela veio para a igreja, eu falei, glória a Deus, hoje Deus vai libertar em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Entenda uma coisa, queridos. Se você sofre acusação do inimigo, eu quero dizer para você o seguinte: o inimigo ele só pode te acusar daquilo que você não conhece. Eu sou uma pessoa que já fiz vários testes, não é? Já conversei com várias pessoas. E graças a Deus o dom que Deus me deu é o dom de ensinar. Apesar de eu não saber nada, mas o pouco que eu sei eu gosto de compartilhar com as pessoas que estão ao meu lado. Por quê? Porque a sabedoria liberta. A sabedoria ela muda. O conhecimento de Deus e da vontade dEle para cada um de nós muda completamente a nossa vida, muda completamente a percepção das coisas que estão no nosso futuro. E às vezes a gente fica com medo, com receio, por quê? Porque nós não conhecemos, e o diabo aproveita isso. Ele começa a lançar dúvidas, ele começa a lançar situações que são chamadas de sofismas. O sofisma é uma mentira que ela é disfarçada de verdade, ela é distorcida, e se nós dermos atenção a isso, realmente nós enfraquecemos. Mas nessa noite, eu quero dizer para você, Deus está mudando essa percepção se você tinha ela. Deus nessa noite vai estar ensinando coisas para você. O profeta Oséias vai dizer o seguinte: o meu povo padece, sofre, o meu povo se curva, o meu povo tropeça, o meu povo cai, porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quê? Engenharia, mecânica? Não, falta o conhecimento de Deus. E é por isso que eu quero te incentivar, sempre que eu tenho oportunidade de estar aqui, eu quero te incentivar. Creia na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, obtenha as verdades de Deus para você, guarde elas no seu coração, como sendo aquilo de mais precioso que você tem, porque cada vez que você guarda isso no teu coração, você vai guardando munição. Quando o diabo vier te acusar de alguma coisa, você vai responder na palavra, assim como fez Jesus lá na tentação. Se tu és mesmo filho de Deus, se tu és mesmo esse homem de fé, manda que essas pedras se transformem em pães. E então, e Jesus disse: rapaz, nem só de pão viverá o homem. Jesus respondeu ao diabo na palavra, e você e eu, Jesus ele estava trazendo um grande ensinamento para a sua igreja, para a igreja de 2023. Gente, quando o inimigo vier te acusar de algo, responda a ele na palavra. Então conheça a palavra. Quando ele disser para você: olha, eu acho que você não é muito salvo não, porque você ainda tem um negócio de um pecado aí, tem umas coisas erradas. E eu sei que a gente tem que largar isso, eu sei que a gente tem que deixar os pecados para lá. Se existe alguma coisa ainda que te prende, daqui a pouco a palavra vai falar com você. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: não aceite a acusação do inimigo. Ele não tem autoridade para determinar a tua vida. Quem determina a tua vida, quem determina o teu caminho é o Senhor nosso Deus. É Ele que diz o que vai acontecer, é Ele que diz o que está acontecendo, e tudo tem a permissão e o cuidado dEle. Fique firme nessa verdade. Mateus capítulo 5, versículo 29. Nossos queridos vão projetar para a gente vai ler juntos. Eu gosto desse texto, mas confesso para você que quando eu me converti e li esse texto pela primeira vez, eu fiquei com um medo tremendo, porque novo na fé eu interpretei literalmente esse texto. Diz assim: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo, e ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Esse é um dos textos, queridos, mais polêmicos da palavra de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que não crê em Deus, que não crê nos seus milagres. As pessoas sempre citam essa passagem com um tom de ironia, com um tom de brincadeira, como se Jesus estivesse falando literalmente. E eu quero dizer para você, com certeza, Deus não está querendo que a gente ampute nenhum dos nossos membros. Jesus está falando algo aqui muito mais profundo.
Está falando de decisões que nós precisamos tomar para que a gente viva na certeza, na convicção de que nós somos salvos e que Ele está guardando a nossa vida. Nós não precisamos ter medo, e aquela frase que você já ouviu 1 milhão de vezes, ela continua sendo válida: não dê brecha. Nunca deixe uma brecha na sua vida, porque pode ter certeza, se houver uma brecha, é lá que o inimigo vai cutucar. E é por isso que Jesus diz: se essa brecha, se essa falha, se esse pecado te faz temer a sua salvação, te faz temer as bênçãos de Deus, arranque e lance fora da sua vida. Esse texto é um texto que vem sendo discutido ao longo de séculos. Pessoas têm usado palavras poderosas de Jesus como essa para poder fazer escárnio do nosso Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite: infelizmente, muitos querem fazer difícil aquilo que Deus faz fácil. Guarda isso no seu coração. Nós procuramos, e não é aqui por vanglória, não é aqui para dizer que nós somos melhores do que ninguém, até porque não somos, mas dentro da Igreja Nova Vida, o que nós queremos fazer é sempre trazer algo direto, trazer algo simples para você, de maneira que você possa aplicar isso na sua vida e viver essa alegria todos os dias, viver leve, viver sem aquele medo, sem aquele receio. Eu já fui de um tempo que a igreja lançava peso sobre nós. O tempo era: você precisa ser espiritual. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir de novo. Seu namoro precisa ser espiritual, seu casamento precisa ser espiritual, sua casa precisa ser espiritual. E a gente vivia naquele temor, naquele medo de errar. E às vezes eu ficava de noite pedindo misericórdia a Deus pelos pecados que eu nem conhecia. Tu imagina, coisa de doido um negócio desse, né? Eu ficava: Senhor, eu nem sei o que eu pequei hoje, mas Senhor, me perdoa, porque eu não quero perder minha salvação. Era um ambiente de medo, era um ambiente de pavor, eu não conhecia a palavra. E aqueles que pregavam isso tampouco conheciam. Mas hoje a palavra de Deus está sendo divulgada. Você está recebendo a verdade de Deus nessa noite. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. O Senhor está te libertando das mentiras que talvez Satanás já tenha tentado lançar no teu coração, para colocar dúvida e te deixar em cima do muro. Não é isso. Eu quero dizer para você que é evidente que Jesus não estava aqui recomendando a automutilação. Deus não queria que nós arrancássemos o nosso olho, até porque não é o nosso olho, não é a nossa mão que nos faz pecar. Todo pecado ele começa onde? Na mente, é nos pensamentos. É aqui dentro dos nossos pensamentos, da nossa alma, que começam as ideias pecaminosas, aquilo que a gente peca. E tudo isso porque muitas vezes a nossa alma, ela não está subjugada ao Espírito Santo. Ela ainda pensa como a carne. E a carne, ela faz oposição a Deus. Infelizmente, lá no pecado original, eu quero dizer para você, nós infelizmente ficamos tendenciosos a sermos pecadores. Mas Jesus veio, foi na cruz do Calvário e levou todo o pecado sobre si. Não existe mais nada que o diabo possa lhe acusar. Não existe mais nada que alguém possa lhe acusar, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz. Sabe por que o castigo que nos traz a paz? Porque o castigo do pecado era para estar sobre nós, mas Ele levou na cruz do Calvário. Aleluia! E a gente precisa relembrar isso todos os dias, queridos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, digam amém. Aí, legal. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano, pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Você pode dar um brado, você pode dar um aplauso, você pode dizer glória a Deus. Aleluia! Oh, queridos, o meu coração vibra quando eu leio essas passagens,
porque eu começo a lembrar de que o que Deus fez, a obra que Deus fez é uma obra perfeita. Não precisa de um remendo, não precisa de um adendo, não precisa de uma emenda constitucional para aquilo que Deus fez, porque a obra dele foi completa através de Jesus. Jesus nos libertou, Jesus mudou a nossa vida, Jesus mudou o nosso horizonte, Jesus mudou as coisas do nosso futuro. Quem estava condenado à destruição eterna, agora está, graças a Deus, destinado à salvação eterna. Nós hoje vivemos uma novidade de vida maravilhosa na presença do Senhor. Nós hoje podemos viver alegres. Nós hoje podemos viver com convicção de que a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida, Ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Enquanto Jesus não volta, Deus continua trabalhando em mim e em você, continua parando as arestas, continua nos preparando para desafios cada vez maiores, continua tirando de nós o medo e colocando em nós a fé, através da sua palavra. Então se alegre nessa noite. Se você por acaso está enfrentando lutas, está enfrentando batalhas, eu quero dizer uma coisa para você: nada disso é para sempre. Como diria o motorista de ônibus, tudo é passageiro. Fica feliz, queridos, isso não vai durar para sempre. Pode ter certeza, você não vai ficar sofrendo para sempre. Essa luta que você está enfrentando não é para sempre. Deus está cuidando de você. Ele te guarda debaixo das asas dele. Ele te aproxima, ele te busca. Ele fala: filho, filha, vem estar aqui comigo. Quando eu leio aquele texto onde Jesus faz aquele lamento sobre Jerusalém, queridos, eu não consigo ver aquele texto como uma condenação, jamais. Eu vejo um Jesus ali que está altamente compadecido de um povo que foi escolhido por Deus para ser o povo pela qual Deus demonstraria a sua salvação a toda a humanidade. E Jesus veio e eles não creram. Mas isso fica para um outro momento. Um cristão deve ter o Santo Espírito como orientador. Ele é o sinal de alerta que fará evitar o pecado. Sabe, queridos, muito dificilmente a gente peca sem conhecimento. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Você e eu, nós sabemos. Se nós não tivéssemos a Bíblia, nós temos a nossa consciência. Pastor, mas a Bíblia diz que alguns têm a consciência cauterizada. Tudo bem, alguns, mas não todos. Então a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. A gente sabe o que nós precisamos fazer, e quando nós nos voltamos para Cristo, essa certeza, ela aumenta aí exponencialmente. Por quê? Porque então nós temos o Espírito de Deus habitando no nosso coração, e a não ser que eu feche os meus ouvidos espirituais, a não ser que eu faça isso, o Espírito Santo vai falar, eu e você vamos ouvir, e aonde for o caminho errado, aonde nós formos tropeçar, Deus vai fazer com que a gente dê a volta e continue caminhando. Deus não quer que você pare. Jesus disse: importa-me caminhar hoje, amanhã e depois. Importa para a igreja caminhar hoje, amanhã e depois. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Essa é a nossa alegria, queridos. Nós estamos num caminho, e num caminho correto, e temos aqui, olha, a mão de Deus sobre a nossa vida, como a nuvem no deserto, que trazia proteção, que dava direção, que dava chuva no momento certo. Assim Deus tem estado sobre a nossa vida. Você e eu, nós nunca estamos só. O Senhor está sempre ao nosso lado, creia nisso. Deus não se esquece de você, em nenhum momento. Um versículo que eu amo: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Imagina só, você faz a sua oração da noite. Talvez você tenha tido às vezes um dia atribulado, um dia cansativo, e você deita lá na sua cama, você começa a colocar diante de Deus as situações da tua vida, e enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando em teu favor. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele é graça em todo o tempo, porque Ele é misericórdia, porque o olhar de Jesus não é um olhar de acusação, não é um dedo apontado, mas o olhar de Jesus é um olhar de compaixão.
Jesus, quando encontra alguém que está completamente encharcado pelo pecado, ele resgata, ele tira, ele muda a situação daquela pessoa. Não é vontade de Deus que ninguém permaneça dessa maneira. Parece que eu estou falando óbvio, né? Mas a gente precisa lembrar dessas coisas, porque se nós deixarmos, infelizmente, a cultura do mundo, as coisas que vão chegando até nós, vão fazer acreditar que nós seremos eternos perdedores, e não somos. A igreja é um povo vencedor. Pastor, mas e no Coliseu? Teve leão, teve família perseguida. A igreja continua sendo um povo vencedor. Mas na Idade Média queimaram Bíblias. Existem países hoje que não se pode pregar o Evangelho. A igreja continua sendo um povo vencedor. Nós estamos inseridos em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada pode extirpar, nada pode nos tirar dessa presença maravilhosa. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando eu penso em filhos de Deus, gente, eu fico alegre demais. Todo mundo sabe, quem já me conhece há algum tempo, eu tenho 2 filhos, crianças ainda. Um está com 29, o outro está com 27, casado, já me deu até um neto, para você ter uma ideia. Mas, gente, vou dizer uma coisa para você. Tiago já chegou? Arlene, Tiago já chegou? É assim. De vez em quando mando mensagem: Mateus, já está em casa? E as pessoas podem pensar assim: cara, peraí, deixa ele viver a vida dele. Não, eu estou deixando, eu só quero saber se ele chegou em casa. Isso, eu que sou um pai falho, um pai humano, um pai que erra, um pai que ainda muitas vezes tropeça. Agora você imagine Deus, que é perfeito. Ele está interessado em cada detalhe da nossa vida. Não é para interferir, não é para tentar mexericar, não, de maneira nenhuma. Deus está interessado nos detalhes da nossa vida, porque Ele quer nos abençoar sempre. E se a gente estiver errado, o que Ele vai fazer? Tem gente que pensa, né? Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. As pessoas às vezes dizem assim: desce o cajado, pastor. Eu vou dizer para você que cajado não é para bater em ovelha. Sabe para que serviu o cajado? Está lá o pastor, não é? O pastor está caminhando junto com as suas ovelhas, levando elas aonde? A pastos verdejantes, a águas tranquilas. E de vez em quando tinha uma ovelha ou outra que, sei lá, eu preferi ir por esse caminho aqui. O que o pastor fazia com aquele cajado, que tem aquele gancho? Pegava pelo pescoço com carinho e trazia ela para junto do rebanho novamente. Cajado não foi feito para bater em cabeça de ovelha. Cajado foi feito para trazer para próximo do rebanho aquela ovelha que tentou se desviar. Deus faz isso de maneira suprema. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ele não vai dar cajadada em você, muito pelo contrário, Ele vai pegar o cajado dele e vai trazer cada um de nós para o caminho correto. Se a gente começa a se desviar, se na nossa caminhada a gente tem alguma atitude, ou existe algo que a gente aprende de maneira errada, Jesus vai pegar e vai trazer e vai falar: opa, é aqui, Renato, vem para cá, é aqui que eu quero você. É esse o caminho que você deve andar, ande por ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o nosso Deus. O cristão não deve ter medo do pecado, mas a compreensão de que o Espírito Santo, sim, ele é superior. Ele tem o domínio sobre o pecado. Na quinta-feira passada eu falei sobre o fruto do Espírito, seus 9 elementos. E eu estou lembrando aqui agora de que Deus, Ele usa a sua presença, se nós deixarmos, se nós permitirmos. E tudo isso, queridos, eu vou dizer, é uma decisão nossa. Eu não preciso sentir: hoje, eu acordei hoje sentindo aqui um negócio, eu acho que Deus hoje vai. Não. Você, se tem o Espírito Santo de Deus, e você tem em nome de Jesus, tem certeza disso? Convicção? Amém, é isso aí, gente. Se você tem essa convicção, você tem o Espírito de Deus, que é o próprio Deus habitando dentro de você. E Ele vai fazer gerar o fruto do Espírito, e
todos os elementos que ali estão. Pastor, mas eu ainda não estou mostrando esses elementos. Meu irmão, fica firme, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Minha irmã, pode ter certeza, o Espírito Santo está te moldando a imagem e semelhança dele. Se você permanecer, se você não desistir, a obra que ele vai fazer na tua vida é te mostrar a cada dia mais como ele é, e assim você vai segui-lo e vai imitá-lo para ser semelhante a ele. Essa é a maior bênção que eu e você podemos receber, andarmos de maneira semelhante a Jesus. Você pode sempre se autoanalisar e identificar se há algum deslize. Você não precisa ter medo disso. Se alguma tentação tem tentado te levar ao erro, isso é um exercício contínuo. Hoje de manhã nós participamos da ceia. Eu gosto de dizer que a ceia é o momento da reciclagem. O que acontece hoje com um motorista que alcança um certo número de pontos na carteira dele? Precisa ir para uma aula de reciclagem. Vai para lá e vai aprender e vai rever novas coisas novamente. Para quê? Para que ele se torne apto novamente a receber uma habilitação, que durante o período vai permitir que ele conduza um veículo. Na verdade, quando nós estamos na nossa caminhada cristã, nós precisamos de tempo em tempo passar por essa reciclagem. Agora, o melhor, essa reciclagem não é feita pelo pastor, essa reciclagem não é feita pelo irmão que está do teu lado, não é feita pelo teu marido, pela tua esposa, não é feito nem sequer por Deus. Essa reciclagem é feita por nós mesmos. Nós precisamos ser honestos conosco. Eu preciso parar e me autoanalisar e pensar o que eu estou fazendo que desagradaria a Deus. Mas então a pessoa pensa assim: poxa, mas se eu descobrir isso, então, poxa, eu estou em pecado, e se eu estou em pecado é para me afastar de Deus. Não, de maneira nenhuma. Deus quer te trazer para próximo dele. A palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem, no sentido aqui genérico, no sentido humano, examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Encontrou erro, encontrou falha, Senhor, me perdoa, eu me arrependo de verdade, eu não tenho apenas remorso, eu me arrependo, eu não quero mais fazer isso, e Deus então vai te aproximar dele. Pode ter certeza disso. Esse é o nosso Deus. Jesus, que é a própria graça de Deus, não está aqui para nos condenar, ele não está aqui para nos destinar para o mal, ele está aqui para nos salvar e nos ajudar em nossa caminhada. Gente, como é bom quando a gente tem alguém que nos ajuda na nossa caminhada. Nem sempre a gente vai estar 100%, a gente é igual bateria de celular, não é? Nem sempre vai estar 100%, tem hora que está 50%, se não botar no carregador vai para 20%, 10%, antigamente apitava, agora nem apita mais, ele simplesmente apaga e você fica sem carga. Mas quando a gente tem alguém, quando tem alguém que está andando ao nosso lado, ela nunca vai deixar aquela carga chegar a zero. Quando a gente for enfraquecendo, essa pessoa diz assim: ei, Renato, levanta, rapaz, vamos em frente, vamos continuar. Você tem o Espírito Santo de Deus, ele faz esse trabalho na tua vida. Eu não estou dizendo que pessoas não são usadas, claro que o nosso relacionamento com pessoas também é muito importante, mas, queridos, eu quero que você entenda isso: Deus nunca vai deixar você sucumbir, ele sempre vai te levantar, ele sempre vai mostrar a mão poderosa dele para te salvar. João capítulo 1, versículo 29, Evangelho de João diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou repetir mais uma vez, porque eu acho que você não está ouvindo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado pode te afastar de Deus? Não, porque o próprio Deus tira o pecado do mundo. Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, somos justificados, declarados justos perante o Senhor. É Ele que faz isso, não é um certificado, não é um diploma, não é nada disso, é o próprio Deus que determina e diz: agora você é justo.
Agora você pode andar com paz na minha presença. Você não precisa mais temer a minha presença, porque eu estou com você. Eu vou te guiar, eu sou a tua companhia dia e noite. Eu vou te guardar, eu vou te dar a sua instrução para que você ande cada vez melhor. Esse é o Deus de misericórdia, queridos. Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3,17 diz assim: portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, não para condenar o mundo. Lembra que eu falei para você que Deus sempre que nos olha com um olho de misericórdia, com um olhar de compaixão. Deus, quando olha para uma pessoa que está no pecado, e nesse momento, talvez você esteja aqui dentro da igreja, talvez você esteja aqui nesse ambiente, mas lá fora tem muita gente que está andando no pecado. E como Deus está em todos os lugares, Deus olha para eles e pensa assim: vou queimar no fogo, esse povo que não quer me aceitar. Não, Jesus está olhando para eles e está dizendo: se vocês se voltassem para mim, se vocês ouvissem a minha palavra, se vocês se voltassem para a minha presença, eu faria algo extraordinário na vida de vocês. Jesus veio para que toda dúvida a respeito de Deus e da vida que Ele planejou para os seus seja arrancada e jogada fora. Se a dúvida nos impede de caminhar de uma maneira saudável diante de Deus, arranque essa dúvida e jogue fora. Fique com a palavra, não fique com aquilo que você acha, não fique com aquilo que talvez tenham dito para você, não fique com aquilo que talvez você tenha ouvido na rádio, na televisão. Fique com a palavra de Deus. Ela é a nossa maior autoridade, porque a palavra é o próprio Deus. João vai dizer: no princípio era a palavra, e a palavra é Deus. Ele é a palavra. Quando nós estamos em contato com a Bíblia, quando nós estamos em contato com a palavra, nós estamos em contato com Deus. Abra o seu coração a cada dia, esteja sensível a ouvir a voz de Deus falando ao teu coração. O que eu amo é que diz o seguinte: ainda assim, se você tiver qualquer dúvida, ainda assim, se você não consegue, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, cada vez que eu leio a Bíblia me dá um sono, pastor, o senhor não faz ideia. Hoje você tem a Bíblia em áudio, você pode ouvir, você pode inclusive baixar aí no teu celular, no teu tablet, você pode baixar e ouvir a Bíblia. Mas independentemente disso, o mais importante é olharmos para Jesus. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque Ele é a graça. Graça é favor imerecido, graça é aproximação, graça é perdão de pecados, graça é mudança de vida, é transformação. Mas pastor, como é que eu posso ver essa graça? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, versículo 2, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado o quê? Todo mundo junto, vamos lá? A purificação dos... Ele purificou, Ele se assentou à direita da majestade, posição de autoridade, nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que o deles. Irmãos, que Deus esteja revelando essa palavra para você, que Jesus levou sobre si todo o pecado, tudo aquilo que nos afastava de Deus. Para quê, pastor? Para que a gente pudesse se aproximar de Deus. Deus não coabita com o pecado, Deus não anda com o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Mas Jesus veio então e retirou o pecado. Então cada vez que eu olho para Jesus, cada vez que eu me arrependo do meu pecado, do meu erro, me volto para Ele, a mudança começa na minha vida.
E isso já começou nessa história, na minha e na sua vida, desde o dia em que aceitamos Ele como Senhor e Salvador na nossa vida. Jesus é tudo, Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é o Consolador. Não precisamos mais viver sobre o medo, sobre a dúvida. Ele veio até nós e nos encontrou. Você foi comprado, eu fui comprado por alto preço, preço de sangue. Jesus foi até a cruz, foi até a morte, foi até os confins do inferno para retirar de lá as almas que estavam perdidas. Ele é a nossa garantia. Podemos até não saber detalhes do nosso futuro, mas nós sabemos que o nosso Pai tem o melhor. Você pode não conhecer o seu futuro, assim como eu não conheço. Queríamos muito conhecer, não é? É natural do ser humano querer saber o que vai acontecer depois. Início de ano você vai ler, né? Pai fulano de tal, mãe fulano de tal disse que vai morrer um artista famoso. Eu quero saber qual o ano que não morreu um artista famoso, mas tudo bem. Que vai haver um grande acidente, eu quero saber qual é o ano que não houve nenhum grande acidente. Beleza, vamos deixar isso de lado, vamos em frente. Queridos, Jesus tem o teu futuro nas mãos dele. E por que eu digo que você pode ter paz nisso? Porque a palavra nos garante que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Por que ter medo do futuro? Deus ainda tem o melhor para a minha vida. Uma vez eu vi alguém caçoando, dizendo: os crentes vivem dizendo, o melhor de Deus ainda está por vir. Esse porvir não chega nunca. Vai chegar em nome de Jesus. Eu creio nessa verdade. Não é apenas um versículo, não é apenas uma canção. O melhor de Deus ainda está por vir. Não, essa é uma realidade. Se hoje está bom, vai melhorar ainda mais. Pastor, eu não sei como, eu estou com tanto dinheiro no meu bolso. Minha conta bancária está recebendo aí, irmão? Vai recebendo aí. Olha, comprei o carro que eu queria, comprei uma casa que eu queria, estou morando num lugar maravilhoso. Eu não sei como é que a minha vida poderia melhorar. Deus ainda vai fazer melhor ainda. E se você não chegou a esse patamar, se de repente hoje é luta, se de repente hoje é batalha, como dizem aí no Evangeliquez, você está passando pela moenda, o melhor de Deus está chegando na tua vida. Creia, não perca a tua fé, não deixe o diabo levar essas verdades do teu coração. Deus está preparando o melhor para você. A vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e Deus tem o melhor para cada um de nós. Creia nisso. Aleluia. E concluindo, queridos, Salmo 43, versículo 8, diz assim: faze-me ouvir pela manhã do teu amor leal e perene, ou seja, eterno, pois em ti depositei toda a minha confiança. Gente, não tem plano B, não tem assim, eu vou confiar em Deus, mas se der ruim, nunca vai dar ruim se você confiar em Deus. Creia nisso. Aonde eu deposito toda a minha confiança, dá-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Os meus pensamentos estão diante de ti, Senhor. A minha imaginação, a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos estão diante de ti, Senhor. E eu posso crer, eu posso confiar que Deus vai ter o melhor para mim a cada dia. Tenhamos paz e confiança em vivenciar a Zoe. Pastor, Zoe é a filha de uma amiga que eu tenho. Não, Zoe é uma palavra do grego que fala sobre a vida na qualidade da vida de Deus. Você acha que Deus anda preocupado? Você acha que Deus anda ansioso? Você acha que Deus anda coçando a cabeça pensando assim, meu Deus não, né? Porque ele vai falar, ele é Deus, né? Mas ele vai ficar pensando assim, e agora? O que eu vou fazer com a vida do Renato? Só me dá trabalho. O que eu vou fazer? E agora? O governo X assumiu. Agora começou uma guerra na Ucrânia. E agora estão dizendo que o El Nino está vindo a toda para o Brasil. Meu Deus, o agronegócio está preocupado. E eu, o que eu vou fazer? Você acha que Deus está nessa posição? Ele está assentado no seu trono, reinando. O cetro, que é aquele bastão que o rei segurava, né? O cetro que dava autoridade está nas mãos do Senhor Jesus. Ele diz o que vai acontecer. O seu futuro, o futuro da igreja, o futuro da terra, o futuro do universo está nas mãos de Deus.
Eu fico rindo, queridos, quando eu vejo, não é? Mais um meteoro se aproxima perigosamente da terra. E eu penso assim, rapaz, meteoro nenhum vai atingir a terra se Deus não permitir. E Deus tem um plano, e eu sei que a terra não será destruída antes que Ele venha, porque a palavra dele me garante isso. Então não tenha medo das notícias ruins. Não tenha medo daquilo que o diabo quer trazer para poder te causar medo, pânico, incerteza. Fique com a palavra, fique com aquilo que Deus diz, fique com aquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração. Se algo atrapalha a tua caminhada, e aqui é um trabalho nosso, somos nós que precisamos fazer isso, se desvencilhe dele. Ande na confiança da graça de Deus, que sempre vai nos aproximar dele. Como eu disse para vocês, Deus não veio para afastar, Deus não veio para acusar, Deus não veio para condenar. Ele veio com o seu olhar de misericórdia. Ele diz para mim e para você: eu te amo e eu insisto em você. Como foi profetizado hoje pela manhã, eu acredito em você. É isso que o Espírito Santo está falando para você nessa noite. Pastor, mas o senhor não sabe como é que está a minha vida. E nem preciso saber, porque basta aquilo que Deus diz. Ele diz que continua te amando, que Ele está te levantando. Se você entrou aqui fraco nessa noite, se você entrou aqui desanimado nessa noite o Espírito Santo de Deus está te levantando, através das verdades dEle, está te colocando para cima, e está dizendo: eu te amo, você é meu, eu te comprei com preço alto, o preço do sangue do meu filho, e nada e ninguém pode tirar você da minha mão. Aleluia, aplauda a Deus e vamos ficar de pé. Aleluia! Oh! Bendito seja o Senhor, nosso Salvador, aquele que vai adiante da sua igreja. Deus, eu quero nessa noite orar, ó Pai, junto com os meus irmãos. Tantas vezes, Senhor, são tantas dúvidas, são tantos medos, tantos receios, Senhor, que tentam nos afastar de Ti, colocar dúvida em nossos corações. Mas nessa noite, Senhor, o teu povo se levanta, aqui ou em casa assistindo através da internet. Meu Deus, o teu povo se levanta e crê que a tua palavra é superior. Vem, ó Deus, faz o teu milagre, ó Deus, reanima, levanta aqueles que estão caídos, meu Pai. Muda, Senhor, a natureza de cada um. Se nós somos tendenciosos, ó Pai, ao pecado, que nós passemos a viver então pelo teu Espírito, para que andemos em santidade de vida, como o Senhor colocou para nós. Muito obrigado, ó Deus, porque eu sei, o Senhor cuida da sua igreja, o Senhor cuida dos seus filhos. Muito obrigado por tudo, eu te louvo em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos cantar.